Os nossos pecados, os teus pecados, os meus pecados, eles nos afastam de Deus, ele mata a nossa fé, ele tira a nossa alegria da salvação e faz com que a gente se sinta frio, indiferente. E quanto mais a gente os pratica, mais distante a gente vai ficando. Às vezes até mesmo frequentando a igreja, lendo a Bíblia, mas a nossa vida espiritual se torna doente, não é mais a mesma. O pecado é a pior doença que existe, eu já falei isso outras vezes nos vídeos. O pecado é uma coisa sutil e poderosa. Ele tem o poder de tirar de nós a alegria da presença de Deus, a alegria de saber que somos filhos de Deus e que vamos morar no céu. Porque nada mais importante na vida do cristão do que ele ter comunhão com Deus, do que ele orar e saber que a sua oração chegou diante de Deus, que Deus ouviu e que respondeu. Quando você ora e você vê o resultado, a tua fé te fortalece, tu se sente mais forte, você conta um testemunho, você diz, aconteceu, fica mais feliz, mais forte. O agir de Deus na tua vida fortalece a tua fé e alegra a tua alma. E o pecado te incapacita de ter esses resultados. Porque o pecado é uma coisa sempre agradável. É sempre aquilo que você gosta, que a nossa carne gosta, é isso que ele vem oferecer para a gente. Eu disse uma vez também que é fácil brigar contra o inimigo externo, por mais poderoso que ele seja. Você pode vencê-lo pela inteligência, pode vencê-lo com a união de outras pessoas te ajudando, ou pode simplesmente fugir dele. Mas o pecado é uma coisa interna, é um inimigo interno. E é difícil você brigar contra você mesmo. Fica complicado você dizer não a você mesmo. Aí entra aquela parte que Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, toma a sua cruz, negue-se a si mesmo, vem e siga-me. Às vezes você vê na igreja pessoas louvando, adorando a Deus, sentindo passear do Espírito Santo no meio da igreja, e você está lá, estático, frio, sem sentir, sem participar daquela festa. Porque quando o Espírito Santo passeia no meio da igreja, é a festa do cristão. A nossa alma vai no céu, a gente se alegra, e você fica sentado no banco, olhando todo mundo naquela onda, naquele mover do Espírito Santo, e você como se não fizesse parte da família. Ainda que faça, mas o teu pecado te impediu de viver aquele momento, de participar daquela alegria, de estar em comunhão com o teu Criador. Uma vez Davi orou, por causa do pecado dele, ele perdeu a alegria, ele orou a Deus e disse, Senhor, não retires de mim a alegria da tua salvação. Tem muito cristão vivendo sem alegria de ser salvo, sem alegria de ser um cidadão do céu. O pecado é um perigo, é uma coisa horrível. E cabe a nós lutar contra ele. João Batista falou, Jesus falou que a partir de João Batista o reino de Deus é conquistado à força. O que quer dizer isso? É você lutar contra os seus desejos, contra as suas paixões, contra a sua vontade e se santificar. Porque a palavra diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Se você é um cristão, está dentro da igreja, mas está morto, não tem vida cristã, não tem alegria, não tem prazer, busca o Senhor, porque isso já aconteceu comigo. Eu estava dentro da igreja, estava desligado de Deus. Ia lá, frequentava, mas não sentia, não participava, não era um deles. Era um deles, mas estava doente, como aquele filho que fica doente. Eu estava doente, até que um dia eu confessei o meu pecado, pedi perdão a Deus, e a sensação do perdão é uma coisa tão gostosa. Saber que Deus te perdoou, que agora você faz parte da família, que você está unido. Irmão, não tem coisa igual. Vale a pena rejeitar o pecado, por mais gostoso, por mais prazeroso que ele seja. Porque um homem vive 100 anos, no máximo. Quantas pessoas você conhece que têm 100 anos? Até existe, claro que existe, até mais. Mas são poucas as pessoas. Quantos vizinhos você conhece? Talvez até conheça, talvez na tua família tenha, mas é uma coisa rara, uma pessoa com 100, 110 anos, é muito difícil. O que eu quero dizer? Quero dizer que a vida passa muito rápido, e o prazer, ele me satisfaz naquela hora, mas depois ele pode me afastar de Deus, me trazer tristeza, me trazer consequências físicas e espirituais. O maior inimigo que você tem é o teu pecado, porque ele está dentro de você, e combater algo interno é muito complicado. Você não pode fugir de você mesmo. Aonde você for, o teu pecado te acompanha. Então é importante que você se levante contra ele, não na tua força, mas na unção, na graça e no poder do Espírito Santo. Porque da nossa força mesmo nós não conseguiríamos. Mas quando você busca, quando você confessa e quando você dá o primeiro passo,
o Espírito Santo se encarrega de dar os outros passos. Ele te bloqueia, ele te blinda, não é nem bloqueia, ele te blinda da investida, das setas de Satanás. Satanás quer matar a tua alegria e, se possível, quer matar a tua alma. Cabe a você, meu amigo, se decidir como um guerreiro de Deus, mesmo ferido, mesmo baleado, mesmo cheio de feridas, não ceder, não levantar a bandeira branca da paz, seguir em frente, se cair, levanta, segura na mão do Senhor, pede socorro, mas rejeita o pecado. O Filho de Deus não é como o mundo. O Filho de Deus não planeja hoje o pecado que vai cometer amanhã. E quando peca, ele, por ser Filho de Deus, ele sente tristeza. Ele vai para o joelho, pede perdão, se levanta e segue. Às vezes o pecado é forte, às vezes a gente é vencido por ele. Mas a gente não pode se acostumar com ele, nem se render a ele, se entregar a ele. O pecado não pode ser o nosso amigo íntimo, que anda ao nosso lado, com quem a gente conversa todos os dias. O pecado tem que ser o nosso inimigo. E se um dia ele nos abordar, a gente tem que saber ter força no Espírito Santo para enfrentá-lo. E se algum dia ele nos vencer, a gente não pode deixar ele nos convencer que ele nos venceu e que é o fim para a gente, porque não é o fim para a gente. Porque João disse, filhinhos, não pequeis, mas se pecarmos, temos um advogado diante de Deus, Cristo Jesus. E esse advogado nunca perdeu nenhuma causa, meu amigo, não vai perder a tua. Então somente ele quer olhar para você e ver que você não tem compromisso com o pecado, mesmo nas tuas fraquezas. Você cai, mas se levanta e se arrepende. E quando Deus olha para você e vê um coração arrependido, ele te perdoa. Mas ele tem que saber que em você não há o interesse em se atirar, em se jogar na frente do pecado. Você pecou por uma falha, por um erro, mas se arrependeu. Fuja do pecado para você voltar a ter aquela alegria de louvar o Senhor, de ver e sentir o Espírito Santo passeando no meio do povo, para participar de toda aquela festa espiritual, que para o cristão, querido, não há festa melhor do que a presença de Deus no meio do povo dele. E o pecado te impede de participar dessa festa. Luta contra o teu pecado, não com as tuas forças, mas com a força e na unção do Espírito Santo. Porque a palavra diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Foi o que disse o Senhor. Estamos num campo de batalha, somos soldados, somos guerreiros. Às vezes somos até feridos, mas nunca vencidos, porque o nosso general é Cristo e nós seguimos os passos dele. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.